Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos continuar nossa série sobre redação do Enem e vamos especificar sobre como montar a nossa argumentação. Como argumentar, né? Eu, assim como fiz com a introdução, eu criei um modelo geral para a gente poder seguir. Então, todo o meu parágrafo de argumentação, ele começa com uma introdução, o argumento é desenvolvido e o argumento é concluído. Então, como é que a gente vai introduzir? A ideia é que a primeira frase ela já deixa muito claro qual é o seu argumento, porque a gente não quer que o corretor tenha problemas de entender qual é o seu argumento. Então, a ideia é que logo na sua primeira frase, você já fale do seu tópico frasal, ou seja, você sintetize todas as suas informações, ou seja, isso vai mostrar a sua informação mais importante. Por isso que muitas redações começam com é possível perceber, é válido destacar que, enfim, são algumas estruturas para deixar bem claro qual é o seu argumento. Depois você vai desenvolver. Então você tem que explicitar seus argumentos e como que eles são desenvolvidos. Aqui você faz alguma alusão histórica, mas deixando bem claro a relação dessa alusão, dessa interdisciplinaridade com o seu argumento especificamente. Aqui que você coloca dados, exemplos, coloca fatos para sustentar sempre o seu ponto de vista. Para concluir, a ideia é que você feche a sua argumentação, né? Então, você pode retomar o seu tópico frasal, mostrar como que aquilo é de fato um problema, iniciar uma pequena proposta de intervenção. Enfim, tem alguns modelos, eu vou mostrar exemplos de duas redações que eu já fiz, corrigidas pelo próprio Enem, que receberam 200 na competência 2 e 3, que estão relacionados com a argumentação. Aí aqui eu vou ler e depois eu destaco os principais elementos dessa argumentação. Então, de novo, com o tema dos desafios para a formação educacional dos surdos no Enem de 2017. Então, eu comecei assim. Num primeiro plano, é imperioso pensar que a omissão governamental no que tange à inclusão dos surdos torna esta um desafio. Sísifo é uma criatura mitológica que foi condenada a empurrar numa ladeira uma rocha infinitamente, pois ela caía sempre ao chegar ao topo. De maneira semelhante, o Estado brasileiro ocupa o patamar dessa personagem, uma vez que aplica mais medidas paliativas do que ações efetivas para incluir os deficientes auditivos no ambiente acadêmico. Prova dessa situação é o fato que, embora o Estatuto do Deficiente tenha sido promulgado, a fiscalização é falha e o governo não verifica nem aplica multas se as escolas e universidades brasileiras têm, por exemplo, professores que saibam se comunicar em Libras. Dessa forma, devido às escolas não apresentarem um ambiente bem adaptado, os surdos encontram nas redes de ensino um local hostil e não bem preparado para lhes ensinar. Agora, os elementos que eu marquei, né? Eu botei o argumento principal logo na primeira frase, então a gente vai falar da omissão governamental. Aqui você não é obrigado, mas eu coloquei um repertório sociocultural, né? Eu falei da mitologia grega, para falar sobre a omissão governamental. Então, eu mostrei como isso é um problema. E por que que isso é um problema? Porque ele aplica mais medidas paliativas do que ações efetivas. Então, eu comparei o Estado como Sísifo. Depois eu vim para a comprovação. Então, a prova da situação é que o governo é falho, ele não verifica, a fiscalização é falha, o governo não verifica nem aplica multas. E como que eu concluí? Como as escolas não apresentam um ambiente bem adaptado, os surdos encontram um local hostil e não bem preparados para lhes ensinar. Agora, outro exemplo, que foi o segundo parágrafo de argumentação. Ademais, no outro plano, já que eu comecei no primeiro plano, eu coloquei no outro plano, é válido destacar que a exclusão social gerada é um empecilho para a integração do surdo no meio acadêmico. Então, de novo, a gente está falando do argumento principal aqui, a exclusão social. No momento em que as escolas não são um local adaptado para esses deficientes, eles são privados do direito fundamental de educação. Então, eu mostrei por que isso é um problema. Essa situação muito se assemelha ao contexto vivido por Macabeia, personagem do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, pois a protagonista, também privada dos estudos, tornou-se alheia ao meio social, invisível aos olhos do governante e condenada ao trabalho manual, não pensante. Então, eu usei a alusão à literatura como um exemplo para a exclusão social. Assim, a exclusão social e acadêmica promove aos surdos uma padronização do discernimento, a qual restringe as possibilidades individuais de interpretar, de escolher e até mesmo de pensar, o que singulariza a sociedade de modo a descaracterizar o Estado democrático de direito, baseado na pluralidade e na tolerância entre os indivíduos. Aí mais um exemplo agora dos caminhos para combater a intolerância religiosa.
Então, como o tema falava dos caminhos, eu argumentei em relação aos caminhos, né? Então, vamos lá. Num primeiro plano, é imperioso pensar que o sistema educacional é um excelente vetor para combater a incomplacência no que tange à religião. De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, a sociedade pode ser minimalizada a uma escola por apresentar, tal como esta, desigualdades e violências. Então, eu inseri um, um novo tema aqui. Agora eu vou explicar. Essas mazelas sociais estão relacionadas à necessidade inerente ao homem de se mostrar superior e garantir sua hegemonia. Assim, o papel do educador mostrar suas boas influências ao educando. Aí, por quê? Aí eu vou comprovar. Porque, consoante o filósofo David Hume, conhecimento provém de associações no meio em que se está inserido. Com isso, agora eu vou concluir, é necessário que ideais de convívio harmonioso em sociedade sejam trabalhados nas escolas para desconstruir noções discriminatórias, vide a intolerância religiosa, a qual se manifesta em ações violentas e humilhantes contra fiéis de certas crenças. Aí meu segundo parágrafo foi, ademais, no outro plano. Então, assim, são estruturas que eu realmente sempre mantenho na redação. É válido ressaltar que é necessária uma fiscalização, então, o segundo caminho, severa no que concerne a tal problemática. Segundo o filósofo Foucault, para manter uma sociedade organizada, o Estado deve promover uma vigilância rígida na mesma proporção da punição aplicada em quem transgredir a lei. Na mitologia grega, então, de novo vou falar do Sísifo que eu falei em outra redação. Sísifo foi condenado a empurrar numa ladeira uma rocha qual caía ao chegar ao topo incessantemente. De maneira análoga, o governo brasileiro está no mesmo patamar dessa personagem mitológica, dado que aplica mais medidas paliativas para reverter a presença da intolerância religiosa de fato do que ações efetivas. Por conseguinte, é preciso que o governo invista em atos imediatos para solucionar esse cenário preconceituoso e efetivar a democracia, pois esta, sem intolerância, é um oxímoro. Aqui, na verdade, embora eu tenha ganhado 200 na competência 3, eu fiz uma adaptação porque eu acho que eu precisava ter justificado mais uma comprovação. Então, eu adicionei que, visto que a elucidação dos casos não cresce na mesma proporção do aumento do extremismo religioso. Então, eu mostrei por que tem que fiscalizar, porque hoje a polícia, as delegacias não conseguem solucionar os casos na mesma proporção que os casos têm aumentado, né? Então, assim, eu mostrei quatro parágrafos que exemplificam um pouco como eu argumento. Sim, de fato, cada um vai ter seu jeito de argumentar e ao longo dos vídeos eu vou mostrando outras redações para mostrar como que é feita essa argumentação. Mas, assim, como que você tira essas ideias, né? Muito do texto base, então você não precisa buscar conhecimentos na hora da própria redação, né? Mas como você vai fazendo redações ao longo dos seus estudos, você vai se lembrando e entendendo quais estruturas funcionam com você. Então, sempre que eu falava de fiscalização e omissão do governo, eu sempre usava essa ideia do Sísifo. Então, na hora da redação, eu não tinha que pensar em novos argumentos. Atualmente, muitos podcasts, por exemplo, eu ouço muito o podcast do Globo, o Ao Ponto, e eles dão muitos argumentos, estratégias argumentativas. Então, assim, é interessante, eu acho que agora, principalmente nessa época de quarentena, a gente buscar vários meios de argumentação. Então, o canal CNN, ele faz a publicação do Grande Debate, enfim, que mostram várias estratégias argumentativas que melhoram muito a qualidade do seu texto. Então, quando você traz essas ideias de Foucault, quando você traz o Sísifo, David Hume, enfim, essas ideias sempre engrandecem o seu texto, beleza? Mas a gente vai ter um outro vídeo para falar exatamente sobre essas interdisciplinaridades, beleza? Obrigado, gente.